Bom dia, pessoal. Meu nome é Franklin, eu sou psicólogo e vou apresentar esse relato de experiência intitulado O Silêncio como Linguagem no Cuidado em Saúde Mental. Um relato de experiência. Ele é feito por mim e orientado pela professora Dilane Soares dos Santos. Tem como palavras-chave silêncio, saúde mental, CAPES e humanização. Como se deu essa escolha de atuar em um CAPES, né? Eu escolhi atuar no CAPES devido a inúmeras possibilidades de trabalho, né, que o serviço oferece. Então, a gente no CAPES pode fazer grupos, pode fazer atendimentos individuais, pode fazer matriciamento. Então, essas inúmeras possibilidades me fizeram escolher o CAPES como um espaço de trabalho. E aí, durante o meu trabalho lá no CAPES, que já está em torno de 6 anos, eu percebo, né, com uma certa frequência que as pessoas elas se expressam mais a partir da fala, né, dos gritos, dos gestos, né, quando estão em crise, quando está na crise. E aí, à medida que eu estou lá, eu venho percebendo que o silêncio também ela é uma linguagem. Ele é uma linguagem que expressa uma crise, né? Expressa uma crise e expressa também um sofrimento. Esse silêncio ele é carregado de diversos sentidos e significados. Então, não é só estar em silêncio expressa o que não tem o que falar, mas ele pode expressar infinitas coisas, né? Do que a pessoa está sentindo ali. Os CAPs, eles foram regulamentados pela portaria 336 de 19 de fevereiro de 2002 e tem como objetivo acolher pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. Como a gente sabe, a proposta do CAPs é que eles sejam substitutos dos hospitais psiquiátricos, né? De modo a proporcionar um cuidado em liberdade e no território dos usuários. E aí trabalhar no CAPS requer uma postura humanizada para acolher os usuários, né? Principalmente aquelas pessoas que se expressam pelo silêncio, porque o silêncio ele não é tão comum, né, no nosso dia a dia de um CAPS. E aí esse silêncio ele precisa ser acolhido, ele não pode ser negligenciado, ou a gente não pode achar que não está acontecendo nada. Isso é importante. E aí o, esse relato ele se deu no acolhimento inicial, que é o momento onde a pessoa está indo ao CAPS, que acontece a escuta inicial, né, esse acolhimento, e a gente vê se a pessoa tem um perfil ou não, se a pessoa apresenta um transtorno mental grave ou que está em crise. Além disso, tem o atendimento individual, que são atendimentos pontuais que a gente marca com os usuários para poder fazer um acolhimento, né, um atendimento, e esse atendimento individual ele pode ser tanto solicitado pelo usuário, quanto a gente pode ir, né, conversar com o usuário. E também temos o atendimento em grupo, que são os grupos, né, que são realizados no CAPS. O relato, esse relato, ele foca em 3 casos: BM, que foi um caso do acolhimento inicial; VC, que foi VFBC, que foi no caso de um atendimento individual; e FC, um atendimento em grupo. E aí os objetivos desse relato, né? Objetivo geral: refletir sobre a presença do silêncio como uma linguagem no cuidado em saúde mental, em CAPS 3. E os objetivos específicos temos compreender os sentidos e significados do silêncio, analisar as formas como o silêncio se manifesta durante os acolhimentos iniciais, nos atendimentos individuais e nos atendimentos em grupo, identificar quais são as interpretações possíveis para a expressão de uma linguagem não dita. E aí a gente, na nossa fundamentação teórico-metodológica, o relato é feito em um CAPS 3, né, da região metropolitana de Recife. Foram feitos diários de campo nesses atendimentos, né, e no acolhimento inicial. Esses diários de campo me proporcionou revisitar, né, rememorar as situações, né, refletir sobre as situações e também pensar em possibilidades de trabalho mesmo com relação a esse silêncio. Foi utilizado o sistematização da observação das práticas em ato, SOAP, em especial da disciplina Políticas de Saúde e Subjetividade. E os referenciais, nós temos Padrão 2009, Amâncio 2012, PNH, Política Nacional de Humanização,
2004 e Galeão 2023, entre outros que foram usados. E aí, o silêncio, no caso de BM ela chegou no CAPS, é uma jovem que tem histórico de ideações suicidas, e no acolhimento inicial do BM, o que foi interessante ver é que a fala muitas vezes dela era cortada pelo seu marido, né? E aí ele falava ansiosamente por ela e ela se fechava. Só que assim, durante esse acolhimento inicial, né, BM foi se abrindo aos poucos, né? E também quando BM começou a participar dos grupos, né, ela também teve uma melhora, né? Mas sempre nessa coisa assim de um silêncio. O silêncio no atendimento individual, no caso de VC é uma senhora, né? E aí o silêncio dela, ele é acompanhado de um mutismo e de uma recusa alimentar. Então, VC, em vários atendimentos individuais que eu fiz com ela, a postura dela, o silêncio era o que predominava. Poucas vezes que VC ela relatava nos atendimentos. Mas nessas poucas vezes, né, como psicólogo, eu pude também um pouco adentrar e tentar fazer intervenções quando ela estava falando, né? Mas também não negligenciei o silêncio dela, né? Em vários atendimentos, o silêncio era só o silêncio mesmo. E aí, VC, com essa construção de vínculos, ela pôde estar conversando mais nesses atendimentos que ela conversava, né? E o silêncio no caso de FC é um senhor obeso, né? Bastante obeso, e ele tem uma sintomatologia de depressão com sintomas psicóticos. E aí, VC, ele, ele em muitos momentos do grupo, eu não consigo perceber se ele está refletindo sobre as discussões no grupo, se ele está devaneando em seus próprios pensamentos, ou se ele está escutando vozes. E aí foi interessante, em um grupo que eu fiz, que trazia um pouco da literatura VC, ele começou a se expressar mais, um pouco mais, né? E aí trazer também a arte, né, a literatura, foi interessante para ser uma ferramenta de possibilidade de expressão. E aí eu percebi bastante, né, que a escuta do silêncio ela era muitas vezes prejudicada devido ao contexto do CAPS, né? E aí um contexto de sobrecarga de trabalho, um contexto que a rede de atenção psicossocial ela é muito frágil, né? E aí isso dificulta a escuta do silêncio e a continuidade do cuidado. E aqui eu coloquei uma frase interessante que diz assim: a função terapêutica do silêncio desafia concepções biomédicas tradicionais que priorizam a fala como único canal de comunicação. A escuta do silêncio, articulada com uma postura ética, empática e livre de julgamentos, podem constituir não apenas uma estratégia clínica, mas também um gesto de reconhecimento da autonomia do usuário. E aí, nas considerações finais, constatou-se que os acolhimentos iniciais, os atendimentos individuais e o atendimento em grupo são espaços de cuidado fundamentais para o acolhimento do sofrimento e do adoecimento psíquico, onde a escuta do silêncio requer uma postura sensível e humanizada por parte do profissional da saúde. Contudo, evidenciou-se que a sobrecarga de trabalho e os problemas na RAPS podem dificultar o cuidado aos usuários do SUS. Percebeu-se que a humanização enquanto uma proposta de trabalho mostra-se eficaz na relação trabalhador-usuário, que pode contribuir para a construção de vínculos e a continuidade do cuidado em saúde mental. A escuta humanizada é apontada como uma ferramenta primordial no acolhimento daquilo que o sujeito tem a dizer ou não dizer. E aí é um fato que a importância de novos estudos sobre o silêncio na saúde mental devem ser feitos. Aqui são um pouco das referências, né, uma parte delas, e eu agradeço a oportunidade desta apresentação e até a próxima, pessoal.